Os destaques desta edição. Ministro da Infraestrutura anuncia reforma de aeroportos no interior do Amazonas. IBGE abre processo seletivo com mais de 3.000 vagas em todo o estado. Brasil confirma oitavo caso de coronavírus. Bolsonaro vai visitar instalações militares nos Estados Unidos. A AGU cobra 1,3 bilhão por desmatamento na Amazônia Legal. Brasil retira diplomatas da Venezuela. China relata 30 mortos por coronavírus e aumento de casos confirmados. Roma e Reino Unido tem primeira morte por coronavírus. 4 PMs são presos e arsenal é apreendido na casa de Givenchy. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Ontem choveu 27 milímetros em Manaus e hoje o Climatempo fala na probabilidade de 86% para chover 10 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus no momento, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 93% e os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 6 de março. Chegamos aos 65 dias do ano e faltam 301 para terminar 2020. Dia de Santa Rosa de Verbo. E os fatos marcantes da história. Padre Cícero do Juazeiro é anunciado como o primeiro milagre, a hóstia que se tinge de vermelho em 1889. Viagem automobilística Rio-São Paulo, a primeira é feita em 26 dias pelo Conde Lastan em 1907. Gabriel Garcia Marques, jornalista e escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura, nascia em 1928. A Voz do Carnaval, o primeiro longa-metragem com Carmen Miranda, era apresentado em 1933. JK anistia militares golpistas em 1956. PCB obtém registro definitivo com o número 23 no Tribunal Superior Eleitoral em 1990. Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, conspirador do golpe militar de 64 e senador, morre em 1996. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, mas antes cumprimentando também o nosso sonoplasta Itamar Jardina. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Itamar, bom dia meu querido Edson Melo, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo aí onde você se encontra? Paulo, tranquilo, né? Não temos aí nenhum tipo de ameaça de chuva até o presente momento. Paulo, está amanhecendo ainda a questão ainda com aquele ventinho frio, mas ameaça de chuva, pelo menos até o presente momento, não temos por aqui, por onde já passamos, Paulo, na zona norte de Manaus, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, e agora aqui na zona leste, aqui agora no pronto-socorro Platão Araújo. Pellegrini, ontem foi um verdadeiro caos na Rodrigo Otávio, com carros em pane mecânica, 2 caminhões, 2 carretas, um a poucos metros da outra em pane mecânica, como se não bastasse, uma pata-choca também entrou em pane mecânica, Pellegrini. É muita confusão no trânsito. É muita confusão, Paulo. É Rodrigo Otávio, e logo que tem alguma ocorrência, alguma pane mecânica, alguma batida, no sentido de quem vai para o bairro do Japim, daí piora e piora muito, Paulo, porque atinge a rotatória, e atingindo a rotatória compromete o trânsito da André Araújo, da Alameda Costa de Ferreira, da Avenida das Torres e da Efigênio Salles. Daí o congestionamento fica logo muito grande, Paulo. Você tem uma ideia, ontem chegou a partir da rotatória do bairro do Coroado até o Clube do Trabalhador do Estado. Pellegrini, muita gente reclamando das condições de trafegabilidade em várias vias do Distrito Industrial. E como você que sempre passa por esta área, tem visto essa situação? Pois é, Paulo, tem obras, né? Muitas das vias já foram recapeadas, outras ainda não. Como, por exemplo, a Avenida Eixo Norte-Sul, que dá acesso ao Distrito Industrial 2, a partir da rotatória da Samsung, passando ali em frente à Samsung, indo até a Alameda Costa de Ferreira, ali já é a proximidade do Conjunto Lula, ali da rotatória também de quem vai para a Colônia Antônio Aleixo. As obras já estão chegando na Estrada do Puraquequara, já chegaram na realidade, Paulo, onde a Prefeitura promete asfaltar toda a extensão da Estrada do Puraquequara, que também é distrito,
distrito e também do bairro Colônia Antônio Aleixo, aquela toda a estrada da Colônia Antônio Aleixo, que também dá acesso ao distrito, Paulo. Algumas vias estão ainda precisando ir muito de recapeamento, outras tantas também, porém as obras estão acontecendo ainda no local, como por exemplo a rotatória da Samsung, que já foi entregue, Paulo. Peregrino, algumas reclamações aqui e também algumas informações. Um ouvinte está dizendo aqui que está acontecendo um vazamento de água nas esquinas da Urucará com a antiga Avenida Silves Peregrini, mais uma tubulação que se rompe. Pois é, né? A terceira, né? Essa semana nós já noticiamos na própria Avenida Costa e Silva, né? Quando se rompeu ali próximo à Caixa Econômica Federal, também lá no Japim, na Rua 10. E o detalhe importante, Paulo, que logo que nós falamos aqui no Jornal da Manhã, rapidamente a empresa faz contato conosco, pede o endereço direitinho, e dessas duas ocasiões, Paulo, no mesmo dia, essas questões foram resolvidas. E hoje, daqui a pouco também vamos passar lá para a empresa, para o setor de comunicação, que funciona 24 horas, fazem logo contato conosco, assim de que essa situação lá da Urucará também esteja resolvida. Urucará com Silves Peregrini e uma outra demanda aqui dos nossos ouvintes através do aplicativo Humano, onde você não só manda a sua mensagem, como também nos assiste aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Deixa eu ver aqui, Peregrini, o Anderson está reclamando que no Novo Israel, além de terem retirado a linha 580, as outras linhas tiveram suas frotas reduzidas. Sendo assim, os ônibus andam bem acima da lotação máxima permitida, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, isso é uma prática já recorrente, já não é de hoje, né, Paulo, que nós temos aí problemas com o transporte coletivo, né? Eu acompanhava também uma entrevista do prefeito com o Roberto Quest durante a semana passada, e o prefeito já dizia naquela ocasião, né? E essa informação também chegou aqui no Jornal da Manhã, que 300 novos ônibus serão colocados na cidade, e remanejamentos de linha, isso sempre vem acontecendo também, Paulo. E esse remanejamento aí não agradou muito aí, parece que os moradores do bairro Novo Israel. Para ônibus cheio, né, Paulo? Já não é de hoje que a gente acompanha por aqui. Alberto Peregrini, e tem feira amanhã, não é, Peregrini? Vamos, Paulo. Tem feira amanhã, não é? Pois é, tem feira amanhã, né, Paulo? É lá no Janauari, né? E a promoção, amanhã tem até promoção, né, Paulo Guerra? Amanhã tem promoção. No sábado, as primeiras 20 pessoas, né, que chegarem lá na feira do Janauari vão ganhar 2 quilos de mamão. Chegou, ganhou, segundo os produtores que fizeram contato conosco, Paulo. A gente tem aqui todo o carinho de divulgar a feira deles lá, que são aquelas pessoas humildes que plantam e depois vão vender lá na feira do Janauari, lá no quilômetro, lá no finalzinho da estrada. Você vai no quilômetro 10 aqui, quando chegar ali na M070, quando chegar ali em frente, né, a universidade lá, você entra no ramal do Janauari, chegando lá no final do ramal tem a feira, né? O ramal asfaltado, tá muito bom, e tem amanhã a feira dos produtores rurais. Pois é, Peregrini, fiquei até inclusive de amanhã fazer uma visita a essa feira, e o J.R. me convidou, e amanhã após o jornal poderemos ir lá, não, Peregrini? Podemos, Paulo, né? Podemos fazer essa caravana, né? Junto com o J.R., se andar com o J.R. é sempre bom. E chegamos lá na feira amanhã, tem aquele café regional, aquela tapioca com castanha. Você gosta, Paulo? Gosto, Peregrino, por que não? Então pronto, então amanhã você que vai à feira bem cedo, aproveita para tirar um retrato com Paulo Guerra. Peregrino, não esqueça que trabalhamos amanhã, viu? Sim, amanhã temos, Paulo. Amanhã, Peregrino. Beleza. Mais uma vez, com muito prazer, estaremos juntos aqui no sábado, no Jornal da Manhã, como sempre, com aquela alegria, Paulo. Como é bom a gente acordar cedo e ver, né, o dia amanhecer, sempre aí nas ruas da cidade, receber o carinho das pessoas, isso não tem preço, viu, Paulo? 15 dias sem folga, Peregrino, aqui, 15 dias sem folga. Depois eu vou tirar, com certeza, vou tirar minhas folgas, não tenho a menor dúvida disso. Com certeza, Paulo Guerra. E aproveite muito bem como você sempre o faz, né? Sempre lá com aquela sua visita. Menos nos Estados Unidos que tem coronavírus lá, Peregrino. Vai, mas não, Paulo, lá na sede do New York Times, não, você sempre faz? Por enquanto os Estados Unidos está suspenso, Peregrino. É ruim, né, Paulo? Ficar por aqui mesmo. Tá bom.
Bom trabalho para ti. IML sem anormalidade, né, Peregrini? Sem anormalidade, Paulo, nós tivemos aí uma noite de madrugada muito tranquila, no que se diz respeito a crimes de homicídio, né? Ou latrocínio, qualquer coisa desse tipo. Nós tivemos uma noite de madrugada muito tranquila no que diz respeito aí ao Instituto Médico Legal, a movimentação foi tranquila, a não ser aqueles exames, hein, Paulo, que sempre ocorrem por lá, exames de corpo de delito e outros mais, além também da movimentação dessas pessoas que são presas e têm que ser levadas ao IML para fazer os exames de corpo de delito. No mais, fora isso, foi uma noite muito tranquila aí na sede do Instituto Médico Legal. Para interagir com nossos ouvintes, Paulo, lá do Corpo de Bombeiros, o Coronel Andrei, sempre na escuta do Jornal da Manhã, passa pelas ruas, ocorrências que nós temos também no Bombeiro, sempre nós temos em primeira mão aí com o nosso Coronel Andrei, o pessoal da lotação, o pessoal do transporte alternativo, obrigado pela audiência, obrigado ao Batata que comanda a cooperativa, né? Sempre ligado conosco também, pessoal da Feira da Ceazan, alô Renatinho e toda a turma lá da Feira da Ceazan, o Leandro, Reinaldo, o Papagaio, toda aquela Maguila, toda aquela turma toda da Feira da Ceazan e também Paulo Guerra, o pessoal que mora na estrada, obrigado pela audiência aí, Dona Regina, Francisco José, toda aquela turma aí da N070, dos sítios, dos ramais, muito obrigado pela audiência. Paulo Guerra. Peregrine, até daqui a pouco. 6 horas em Manaus, eu vou conversar com o deputado Sinésio Campos, que está de viagem para Parintins. Parece-me que vai acontecer mais uma audiência pública para tratar de regularização de terras. É isso, deputado? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Já estou aqui em Parintins para audiência pública daqui a pouco, às 10 horas, na quadra da creche Claudir Carvalho, aqui na comunidade da Vila Amazônia, né? Onde estaremos debatendo numa audiência pública oficial aprovada pela Assembleia Legislativa a regularização fundiária aqui no município de Parintins, né? São 64 comunidades que compõem aqui a Vila Amazônia e que existe um assentamento do INCRA e o fechamento do escritório, a carência das políticas públicas. Parintins, você sabe, como Manaus não é diferente, está tendo problema de invasões, né? Ocupações de área e, acima de tudo, a ausência dos serviços básicos, né? Na área de saúde, da segurança. E agora, a partir das 10 horas, estaremos fazendo aqui na Vila Amazônia essa audiência pública, principalmente para tratar sobre a regularização fundiária aqui da Vila Amazônia, né? Então tá bom, deputado, uma boa audiência aí e tenho certeza que os problemas todos serão sanados. Bom trabalho para o senhor aí. Uma boa sexta-feira, Paulo Guerra. Eu entendo que os problemas aqui são os mais diversos possíveis. Essas 64 comunidades, o INCRA tem que se fazer presente, mas está presente também a Superintendente do Patrimônio da União, está presente já aqui em Parintins, o governo do estado, e queremos fazer com que esse assentamento receba a regularização fundiária para que os serviços, né, sejam atendidos. Então é nessa direção que estamos fazendo essa audiência pública daqui a pouco, aqui na creche, na Vila Amazônia, aqui em Parintins. E uma boa sexta-feira a você e a todos os nossos ouvintes da difusora. 6 horas e 2 minutos em Manaus. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens, assim como o Aeroporto Militar de Ponta Pelada, antigo aeroporto de Ajuricaba. Manaus vai receber o novo complexo viário Ministro Roberto Campos na Avenida Constantino Neri ainda no primeiro semestre deste ano. A obra segue em ritmo acelerado e ainda este mês será liberada a alça de acesso da Avenida São Jorge para a Avenida Constantino Neri no sentido bairro Centro. No canteiro de obras do sistema viário, os trabalhos estão concentrados no acabamento da estação central na Constantino Neri e na estação de transferência de passageiros, que também está em fase final da estrutura física, sendo preparada para o estágio de acabamento. Os demais serviços estão em andamento dentro do cronograma estabelecido, restando pouco mais de 20% para a conclusão total. A primeira etapa do complexo, com saída da João Valério, sentido Avenida
Avenida São Jorge já está praticamente concluída e recebe pintura. A segunda etapa na Pará também está em estágio avançado e em pouco tempo estará concluída a passagem subterrânea. O Jornal da Manhã vai trazer informações da Princesinha dos Solimões, que é Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Uma notícia que não soou nada bem aos ouvidos dos manacapuruenses. Começou a remobilização para a retirada dos grupos geradores de energia elétrica instalados na subestação do Novo Manacá e Manacapuru. São 28 grupos geradores que vieram para suprir a falta de energia causada pelo último apagão que deixou a cidade por quase 2 semanas sem energia elétrica. Na época, um corre-corre desenfreado com prejuízos enormes à população. Segundo informações, a empresa teve um gasto de 104 milhões de reais com a alocação desses grupos geradores, o que até então esse montante ainda não foi recuperado pela empresa. Porém, quando do momento da instalação dos mesmos em Manacapuru, a empresa declarou a toda a imprensa que as máquinas ficariam instaladas definitivamente na subestação, o que serviria como plano B caso houvesse qualquer problema semelhante. O apagão na época foi causado por uma ruptura do cabo de transmissão subaquático que levava energia elétrica da ponta do Rio Maior em Manaus até a Ilha do Camarão em Iranduba. Esse rompimento já era a segunda vez, o que levou a empresa a tomar a decisão de instalar um circuito trifásico emergencial de linha de distribuição de 69 kV nas laterais da Ponte Rio Negro para substituir uma das fases do cabo subaquático que foi danificado. Ainda segundo informações, a solução definitiva, de acordo com técnicos da concessionária de energia, seria a colocação de uma linha de 138 kV em circuito com cabos isolados pela ponte, o que daria confiabilidade ao fornecimento de energia para os municípios de Iranduba e Manacapuru. O que até então não se sabe se foram colocadas em prática essa solução. A retirada dos grupos geradores da subestação de Manacapuru está dando o que falar e a população está de orelha em pé, já que, vez por outra, há falta de energia e até então é inconfiável a distribuição do produto mais caro pago pela população, a energia elétrica, que também é conhecida como bem comum. Até então a empresa não divulgou nenhuma nota para nos amparar e discorrermos essa matéria. O que se sabe é que o plano B contra apagão está indo embora e alguns funcionários da empresa locadora dos grupos geradores deverão ficar desempregados. Com a palavra, a Amazonas Energia. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h09. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, vai oferecer, através da 3ª edição do programa Muda Manaus, nesta sexta-feira, 342 vagas de emprego. O atendimento será das 8 às 17 horas na Escola Estadual Ernesto Pinha Filho, localizada na Avenida Sumaúma, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Os interessados devem comparecer com os documentos originais. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, 24 de março, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas lança nesta sexta-feira, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, uma programação de ações de alerta e luta contra a doença. A campanha É Hora de Vencer a Tuberculose no Amazonas é coordenada pelo Programa Estadual de Controle da Tuberculose, e a campanha busca aumentar a conscientização sobre os efeitos da tuberculose e como a doença pode ser interrompida se tratada em tempo oportuno e adequadamente. A partir de 2021, o Tribunal de Contas do Amazonas passará a utilizar uma unidade móvel de fiscalização para aferir a qualidade asfáltica e do solo nas obras públicas de pavimentação no estado. De acordo com o presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Melo, a fiscalização asfáltica tem como objetivo impedir a continuidade de obras de pavimentação de má qualidade, obrigando que elas sejam refeitas sem a suspensão dos serviços. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Estado publicou no Diário Oficial portaria que dá abertura a inquérito para investigar constantes cancelamentos de voos para Parintins por parte da empresa MAP,
linhas aéreas. Nesta semana, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas divulgou nota da MAP, que é sua associada, onde confirmou a suspensão dos voos desde 25 de fevereiro. Segundo o texto, a decisão da companhia foi em razão da estação meteorológica do aeroporto Júlio Belém, em Parintins, estar inoperante há alguns dias. Segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 121 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido operar linhas aéreas de linhas regulares sem as necessárias informações de meteorologia. Estão abertas as inscrições para os processos seletivos simplificados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com 3.063 vagas temporárias para atuação no Censo Demográfico 2020 no Amazonas. E há vagas em todos os 62 municípios do estado. As oportunidades são para os cargos de agente censitário municipal com remuneração de R$2.100, agente censitário supervisor com ganhos de R$1.700 e recenseador com remuneração por produção. As inscrições para os processos seletivos vão até o dia 24 de março e podem ser feitas através do site www.sebrasp.org.br/concursos. Vamos repetir: www.sebrasp.org.br/concursos/ponto. 6h12 em Manaus. O plenário da Câmara Municipal de Manaus aprovou esta semana a realização de audiência pública sobre a campanha da Fraternidade 2020. A iniciativa é do vereador do PSDB, Elias Emanuel, e está marcada para sexta-feira, dia 13 de março, às 10h da manhã. Este ano a campanha tem o tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, inspirada na vida da primeira santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres. A Igreja Católica quer discutir durante a quaresma temas do cotidiano social, como a intolerância, o feminicídio, o suicídio e também as diversas formas de violências urbanas e rural. Em rodas de conversas nas comunidades e paróquias, como explica o vereador Elias Emanuel. Paulo, há 56 anos, a Igreja Católica utiliza a campanha da fraternidade durante o período da quaresma para discutir os dramas que a sociedade enfrenta neste cotidiano. Portanto, é uma grande oportunidade para nós, como parlamentares, aprendermos com os alertas da igreja a desenvolver projetos que se transformam em políticas públicas. E nessa audiência do dia 13, a gente vai também homenagear personalidades e instituições que têm esse compromisso com a preservação da vida. 6h13 em Manaus. A informação de que acaba de acontecer um acidente na Rodrigo Otávio, sentido Rótula do Curuado. Daqui a pouco vamos trazer detalhes. Josué Neto destaca aval da ANP para a exploração do petróleo e gás no Amazonas. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, liberou a inclusão de 16 áreas do Amazonas nos blocos de oferta para exploração de petróleo e gás. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, as áreas contemplam os municípios de Altazes, Beruri, Borba, Careiro, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves, São Sebastião do Atumã, Urucará, Nhamundá e Parintins. A ANP havia retirado essas áreas da lista de blocos com potencial para exploração sob a justificativa de que eram terras indígenas. No último dia 12 de fevereiro, Josué Neto apresentou na tribuna da Assembleia Legislativa o relatório da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que comprovou que os blocos não estão localizados em terras indígenas. Agora, com o aval da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, essas áreas poderão ser exploradas de forma sustentável e, segundo Josué Neto, podem atrair investimentos que chegam à casa dos bilhões de reais para o Amazonas nos próximos 20 anos. 6h15 em Manaus. Vai acontecer, Edson Mello, a festa de São José. E o patrono da igreja, protetor das famílias, dos operários e trabalhadores, e traz como tema este ano São José, proteger as nossas famílias. A programação vai acontecer no dia 19 no Santuário São José Operário, na Visconde de Porto Alegre.
No dia 19, dia de São José, a programação conta com missas às 6, às 9, 12 e 16 horas. Pela tarde, às 17h30, vai ter a procissão, na qual o trajeto será realizado nas adjacências, seguindo pelas ruas Visconde de Porto Alegre, 7 de Setembro, Castelo Branco, Ramos Ferreira e Duque de Caxias, com entrada pelos fundos da igreja. Por fim, a programação termina com a missa campal na área externa da igreja, com a presença do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Em reunião com o senador Eduardo Braga, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou a criação de uma força-tarefa envolvendo órgãos federais do setor para iniciar o plano de reforma e ampliação dos aeródromos de Itacoatiara, Borba, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Guari, Manicoré, Eirunepé, Lábrea, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Carauari. Atualmente, os aeroportos estão fora de operação para voos comerciais por falta de estrutura física e as más condições em pistas de pousos e decolagens. No encontro que aconteceu na sede do Ministério da Infraestrutura em Brasília, Freitas garantiu ao senador Eduardo Braga que a prioridade do governo federal é garantir o funcionamento dos aeródromos no interior do Amazonas ainda este ano, para permitir o fluxo de aeronaves de pequeno e grande porte, além da abertura de concessão para mais companhias aéreas. Polícia. 5 pessoas, dentre elas 4 policiais militares, foram presos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givanci de Oliveira. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira por volta das 10h30 em Iranduba. No local foi apreendido um arsenal de armas. A ação é atrelada ao processo em que Givanci é apontado como principal suspeito da morte de Bruno de Freitas Guimarães, que tinha 24 anos, e da tentativa de homicídio da prima de Bruna, uma mulher trans identificada como Chelsea, ocorrido na tarde do último sábado em Iranduba. Ele teve a prisão temporária decretada na última segunda-feira e permanece em uma unidade policial da capital, onde deve cumprir os 30 dias de prisão. Conforme o delegado Geraldo Eloy, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, ao chegarem na residência, os policiais civis foram recebidos por um funcionário de Givanci. 4 veículos foram apreendidos, além de 8 armas de fogo, sendo 4 pistolas de calibre 40, 45 e 380, 2 revólveres e 2 espingardas calibre 12, além de vasta munição. Na ação, além das 5 prisões e armas de fogo, também foram apreendidas granadas de efeito moral. Participaram da ação todo o efetivo da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, com 4 viaturas. 6h21 em Manaus. Alberto Pellegrini, a informação de que aconteceu um acidente ainda há pouco na Rodrigo Otávio, no sentido rótula, que chamam de Bola do Coroado. Pois é, Paulo, ali nas proximidades, né, da UFAM, e esse acidente vai com certeza causar, Paulo, grande congestionamento. Entretanto, o Manaus Trans, a equipe do Manaus Trans, comandada pela Jaqueline, que é quem comanda aquela área ali da rotatória do bairro do Coroado, ali o agente Dodô também, já estão a postos, Paulo Guerra, para atender a essa ocorrência. Pellegrini, a chuva ontem causou alguns transtornos em Manaus e choveu forte em várias partes da cidade. Choveu, Paulo, choveu sim, né? Em áreas até que a gente pode colocar que pode ter chovido em toda a cidade, mas chuva forte não foi em toda a cidade. Tivemos em áreas isoladas, mas onde choveu forte, Paulo, o negócio não foi fácil não. Como a área ali do Conjunto Manoa, ali da área da Avenida Max Teixeira, no Nova Cidade, na Zona Leste, surpreendentemente, choveu sim, porém não foi uma chuva tão forte como foi em outras áreas aí determinadas da cidade, que causou aí grande transtorno, Paulo, derrubando o muro, inclusive. Pois é, Pellegrini, eram árvores que caíram, igarapés transbordando, foram 27 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. E hoje, a meteorologia, através do clima-tempo, diz que pode chover 10 milímetros, Alberto. Pois é, eu lembro que ontem, nessa hora, no Jornal da Manhã, nós conversávamos sobre, né, a previsão do tempo, e você trazia a informação de que até era possível que caísse na cidade 25 milímetros. Chegamos a 27, uma forte chuva. Ontem, quando era por volta de 14h30, parecia assim que ia dar, né, 7 da noite. Ficou escuro, ficou com muita chuva realmente. Às 2 da tarde tinha motorista dirigindo seus veículos com o farol ligado, né, para facilitar a visibilidade. O negócio foi realmente bem complicado, muita chuva. Estamos na época dela, né, Paulo?
Sem dúvida. E a visibilidade nesse instante, Pelegrini, é boa? Muito boa, Paulo, já é bom, já começa, temos a presença do sol, né? Já começa a aparecer. Nós estamos nesse momento aqui na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do pronto-socorro João Lúcio, e o tempo já está claro, Paulo Guerra, afastando, pelo menos até o presente momento, qualquer possibilidade de chuva. Pelegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra, 2 homens foram presos com uma arma de fogo simulacro, ou seja, uma arma de fogo falsa e uma moto modelo Honda de cor vermelha, e essa moto, Paulo, com restrição de roubo, essa moto de cor vermelha. De te dar roubo de moto ou de carro aqui, fica todo mundo ligando. Quem teve sua moto roubada, quer informação dessa moto, ela tá lá no 14º DIP, lá na zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. Não tem uma placa da moto, não, é uma moto vermelha que foi roubada. Quem quiser informação da moto, que vá até o 14º DIP. Essa moto estava no poder de 2 bandidos, Paulo Guerra. Os policiais da 6ª SICOM chegaram junto da viatura R31, que fazia patrulhamento na área, e perceberam que os 2 homens estavam ali com atitude suspeita, e na hora de abordá-los, encontraram a dupla com essa arma de fogo e a moto que é roubada. Grande trabalho da polícia, mais uma vez, na zona norte e leste da cidade, tirando aí esses bandidos de circulação e apreendendo essa moto. Grande trabalho da polícia aí com o Coronel Bonates e também com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte. Rafael Pérez de Souza, de 30 anos. Ele é bandido, Paulo Guerra, e ouvinte do Jornal da Manhã. Foi preso mais uma vez na rua Ilha Oregon, isso lá no bairro Lírio do Vale. Esse camarada aí, Paulo Guerra, é acostumado a praticar roubos a drogarias. É a especialidade dele. Ele foi preso mais uma vez. Isso aconteceu lá na rua Professora Raimunda Magalhães, no bairro do Coroado. Ele foi preso quando puxaram a ficha dele. Oh, rapaz, vários e vários assaltos à drogaria. O terror das drogarias. Foi preso o Rafael Pérez de Souza, 30 anos, profissão ladrão. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E atenção, o assassino desgraçado, o bandido, o matador, o covarde que cometeu o feminicídio, esse desgraçado é ele. O bandido é ele, o Wellington Farias Costa. Ele foi preso, Paulo Guerra. Ele foi o assassino da Sara Beatriz Rufino Basílio, de 22 anos de idade. Isso aconteceu, Paulo Guerra, em novembro do ano passado, mas agora ele foi preso e o crime aconteceu lá no município de Manacapuru, e ele foi preso também em Manacapuru. A polícia está à procura ainda do irmão dele, a dupla de a família ordinária, a família de desgraçado, família de assassino, a família do Edson Faria Costa também. Esse está sendo procurado lá em Manacapuru. Em novembro, essa jovem estava voltando com o namorado e foram atacados. Eles queriam dinheiro, estavam assaltando para comprar droga. Como o casal não tinha dinheiro naquele momento, eles acertaram nessa jovem, mataram ela a facadas. O corpo foi encontrado no matagal, sem roupa, e os 2 desgraçados, os irmãos do crime, os assassinos lá de Manacapuru, o Wellington Farias Costa e o Erickson Faria Costa, um está preso, que é o Wellington, e o outro a polícia deve encontrar nas próximas horas. A dupla, os irmãos assassinos aí do município, do nosso querido município de Manacapuru, terra de Major Frânio e Dona Marília. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais de polícia. Polícia Militar, Polícia Civil também nas ruas. 2 homens também foram presos na zona leste da cidade, com viatura da Polícia Militar, e foram levados também ao 14º DIP. Mais uma vez, o crime é roubo e também porte ilegal de arma de fogo. E a Rocan, noite passada, também apreendeu um homem que estava com um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, e em poder dessa dupla também eram 2 homens que estavam em 2 motos roubadas. A noite de ontem foi uma produção muito boa por parte dos policiais da Rocan, que mais uma vez estiveram nas ruas da cidade aí trazendo segurança, prendendo bandidos, apreendendo armas
armas de fogo. Recordes de apreensão de armas de fogo estão sendo realizados aí pela Rocan. E motos também foram recuperadas à noite de ontem. Parabéns ao grande trabalho da Rocan. Essa ocorrência se desdobrou no 14º DIP na zona leste de Manaus. Pronto socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, um homem deu entrada vítima de uma cacetada. Ele levou um golpe de porrete na costela, bastante ferido, respirando devagar. Estava quase indo dessa para pior. Rapidamente, os anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto salvaram a vítima, salvaram esse homem, que não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu um homem à noite de ontem, por volta de 22 horas, quando chegava um homem no Bico do Urubu. Ele estava mais para lá do que para cá. As informações dão conta de que ele levou uma pisa de 4 homens. Ele não sabe explicar por que apanhou tanto, mas cabeça quebrada, nariz fraturado, braço ralado, todo descapelado, corpo todo cheio de raladura. Assim ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio na noite de ontem. E se não é a ação dos anjos da vida, da equipe do doutor Silvio Romano, se não é os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, ou seja, os anjos da vida, se não é a ação deles, esse daí teria partido desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem foi impiedosamente, cruelmente estocado, furado na ponta de uma peixeira. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, isso aconteceu na invasão do Buritizal, lá no conjunto, próximo ao conjunto João Paulo. Pessoal da invasão abriu o olho, que o pessoal da reintegração pode chegar aí pela área do Buritizal. Uma besta de uma invasão também, foi lá onde aconteceu esse crime de faca, esse crime de tentativa de homicídio. A vítima deu entrada entre a vida e a morte. Na verdade, já chegou no Bico do Urubu, perdendo sangue, com as vísceras expostas. A bobozada do homem estava aparecendo, quando de repente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Foi muito bem atendido pelos anjos da vida do Platão e operado, porém ainda corre risco de morte. Pode ser que ainda hoje ele parta dessa para pior. Levou facada, estava bebendo, e as informações dão conta de que esse homem não era boa bisca. Não era não, né? Não é, porque ainda não partiu. Tá quase, mas ainda não foi não. Dessa facada que ele levou lá no Buritizal. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem de 23 anos de idade apanhou muito a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que ele estava passeando de bicicleta quando um bandido chegou e deu-lhe uma pisa para tomar a bicicleta. O detalhe, Paulo Guerra e ouvinte, que deram uma pisa para tomar a bicicleta do rapaz e depois devolveram a bicicleta. Parece que não gostaram, o freio parece que não estava bom, e acabaram devolvendo a bike, devolvendo a bicicleta da vítima. Um vendedor de salgado, ele vende salgado e suco em uma bicicleta, foi assaltado à noite de ontem. Segundo as primeiras informações, o bandido levou a garrafa de suco e também os salgados que estavam na estufa que estava na bicicleta. As informações ainda são desencontradas. Por exemplo, Paulo Guerra e ouvinte, a esposa da vítima, a esposa do vendedor, não acredita que ele tenha sido assaltado. Ela acha que ele presenteou os salgados e os sucos a algumas mulheres
que ele sempre ficava conversando durante a madrugada ali na área da rotatória do produtor. A própria mulher dele, rapaz, não acredita que o rapaz foi assaltado, que levaram os salgados, que tomaram o suco da vítima. A mulher acredita que ele distribuiu a merenda para aquelas mulheres que ficam ali na esquina, ali da rotatória do produtor. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite, madrugada tranquila, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por violência. Assim foi o plantão no Instituto Médico Legal, sem nenhuma necrópsia, graças ao bom trabalho da polícia, nenhuma morte foi computada a noite de ontem, realmente uma noite madrugada das mais tranquilas. O que podia se ver hoje na frente do IML era só aquele bate-papo lá entre o pessoal da permanência e o vendedor de garrafada que mais uma vez apareceu ali na calçada do IML, numa bolsa com várias garrafas, com vários banhos para vender para proteção. Paulo Guerra, e o mais vendido continua como sempre o banho de proteção para a mulher virtuosa, para não ser desencaminhada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.212, sorteou as dezenas 23, 26, 56, 66 e 76. Repetindo, 23, 26, 56, 66 e 76. Saiu para uma aposta azul lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, que vai receber R$3.493.936,36. A quadra saiu para 88 apostadores, cada um recebe R$6.049,44. E o terno vai pagar para 5.025 apostadores R$159,30. 6h37. Esportes. O experiente volante Ayrton, com passagem por clubes como Flamengo e Internacional, foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Amazonas antes do confronto contra o Fast Clube na última quinta-feira. Com passagens por Flamengo, Fluminense, Botafogo, Internacional, Benfica, entre outros, Ayrton chega para sua primeira experiência no futebol da região norte. Na abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense, Amazonas e Fast Clube se enfrentaram na Arena da Amazônia ontem à noite. Com gols de Luizão no fim do primeiro tempo e Wesley Macedo no fim do segundo tempo, o primeiro confronto terminou empatado em 1-1. Os jogos de ontem pela Libertadores da América: Estudiantes da Venezuela 1, Racing 2. Deportivo Binacional 2, São Paulo 1. O São Paulo foi surpreendido pelo Deportivo Binacional. Pela Copa do Brasil, o Vitória se classificou ao vencer o Lagarto por 3-1. Operário do Paraná 0, América de Minas Gerais 2. América classificado. E o Vasco se classificou a duras penas ao vencer o ABC por 1-0. O caminho do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2022 pode ter caras novas logo na primeira convocação para as eliminatórias. O Tite técnico anunciará nesta sexta-feira os primeiros escolhidos para defender a seleção brasileira nas partidas contra Bolívia e Peru, válidas pelas 2 rodadas do torneio classificatório. Os jogos serão disputados nos dias 27 e 31 deste mês. A convocação ocorre às 11 horas na sede da CBF no Rio de Janeiro. Últimas notícias. Em mais um dia tenso no mercado financeiro, o dólar subiu e voltou a bater recorde nominal desde a criação do real. Nem as intervenções do Banco Central conseguiram segurar a cotação. A Bolsa de Valores recuou quase 5% e teve a maior queda diária em uma semana. Em alta pela 12ª sessão seguida, o dólar comercial entrou esta quinta-feira vendido a R$4,651, com alta de 0,07 e mais 1,54%.
A divisa operou em alta durante toda a sessão, na máxima do dia por volta das 14h40 encostou em R$4,67. Desde o começo do ano, o dólar acumula valorização de 15,9%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu a alta do dólar aos patamares recentes, aos efeitos do coronavírus, à desaceleração econômica e ao que a imprensa vem relatando em sua visão como choque entre o Congresso e o presidente da República, e afirmou que se muita besteira for feita, o dólar pode chegar a R$5. As bolsas asiáticas fecharam em baixa acentuada nesta sexta-feira, à medida que temores sobre o impacto da disseminação do coronavírus na economia global levem investidores a evitar ativos considerados mais arriscados, como ações, e a buscar alternativas mais seguras, como os títulos do Tesouro norte-americano e ienes, a moeda japonesa. O índice acionário japonês Nikkei liderou as perdas na Ásia, com a queda de 2,72%, influenciado principalmente por ações de siderúrgicas, que sofreram tombos de 4,3% a 7,5%. Em outras partes da região asiática, o Hang Seng caiu 2,32% em Hong Kong. O sul-coreano Kospi recuou 2,16% e o TAIEX cedeu 1,68% lá em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão no menor nível em 11 meses. O Standard & Poor's AX 200 caiu 2,81% em Sydney, acumulando perdas de 13% desde a máxima histórica que atingiu em 20 de fevereiro. As bolsas europeias abriram pregão também baixa. O avanço do coronavírus em países como Itália, Alemanha e Reino Unido compromete cada vez mais a perspectiva econômica. No começo desta manhã, a bolsa de Londres caía 1,34% e a de Frankfurt recuava 1,58% e a de Paris se desvalorizava 1,55%. Milão e Madrid e Lisboa tinham baixas de 2,6%, 1,82% e 2,05%, respectivamente. 6h45 em Manaus. O Ministério da Saúde confirmou mais 4 casos de coronavírus no Brasil, totalizando 6 em São Paulo, 1 no Rio e outro no Espírito Santo. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, o caso confirmado no Espírito Santo entrará no banco de dados do Ministério nas próximas horas, mas já está confirmado. Com a atualização dos dados de hoje, o Brasil tem 636 casos suspeitos e 8 confirmados. Os casos confirmados estão em isolamento domiciliar. O caso do Espírito Santo é uma mulher de 37 anos com histórico de viagem. O presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender temporariamente sua visita à Polônia e à Hungria, programada para o fim de abril, por causa do avanço da epidemia do coronavírus pela Europa. Na semana passada, diante do aumento de casos na Itália, Bolsonaro já havia anunciado a possibilidade de cancelar a ida ao país, que fazia parte do roteiro. As autoridades britânicas e italianas confirmaram a primeira morte por coronavírus em Roma e no Reino Unido. A cidade de Roma registrou a primeira morte de um paciente diagnosticado com o novo coronavírus, doença que já deixou 148 vítimas e mais de 3.800 infectados em toda a Itália. O registro do primeiro óbito no Reino Unido foi divulgado pelo professor Chris Witt, consultor de saúde do governo de Londres. Os números de mortes de pacientes com coronavírus nos Estados Unidos subiu para 11 na quarta-feira, quando casos novos emergiam nos arredores da cidade de Nova York, Los Angeles, e as autoridades de saúde da área de Seattle desaconselharam reuniões sociais devido ao surto. Entre mentes, o Vaticano anunciava ainda há pouco o primeiro caso do novo coronavírus em seu território. A contaminação leva a doença para o coração da Itália, país mais atingido pelo surto da Europa, onde mais de 140 pessoas já morreram. A China informou hoje mais 30 pacientes mortos pela epidemia do novo coronavírus e um aumento no número confirmado de infectados, incluindo 16 novos casos importados do exterior. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, até o momento 3.042 pessoas morreram no país devido à epidemia e 143 novos casos foram confirmados hoje contra 139 na véspera. Ao menos 80.500 pessoas foram infectadas na China continental, onde as autoridades impuseram uma série de drásticas medidas para tratar de conter a propagação do vírus, além de seu principal foco, a província de Hubei. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, celebrou nesta sexta-feira o acordo de cessar-fogo entre Rússia e Turquia no noroeste da Síria como uma demonstração de boa vontade.
Um ataque nesta sexta-feira durante uma reunião política na zona oeste de Cabul deixou pelo menos 18 feridos no que seria o primeiro ataque na capital do Afeganistão desde a assinatura do acordo entre os talibãs e o governo dos Estados Unidos. As forças especiais afegãs e a polícia estão no local, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi. Os talibãs negaram qualquer responsabilidade no ataque contra a cerimônia em memória de Abdul Ali Mazari, um político de minoria hazara, cujos membros são majoritariamente xiitas em um Afeganistão amplamente sunita. A Advocacia Geral da União informou ontem que o governo federal cobra da Justiça o valor de 1,3 bilhão pelo desmatamento na Amazônia Legal. Segundo a AGU, o número corresponde a 29 ações civis públicas protocoladas nesta quinta-feira, além de outras enviadas em dezembro do ano passado à Justiça. Nos processos, grandes infratores são cobrados a ressarcir os prejuízos causados pela exploração ilegal de madeira e atividades irregulares de pecuária. As áreas foram desmatadas ao longo do tempo em decorrência de atividades econômicas ilícitas nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Amapá. A cobrança faz parte do trabalho da Força Tarefa da Amazônia, composta por procuradores da AGU, que atuam junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O grupo foi criado em setembro do ano passado. O governo brasileiro decidiu retirar 4 diplomatas e outros 7 funcionários da embaixada e dos consulados do Brasil lá na Venezuela. As remoções estão registradas na edição do Diário Oficial da União da quinta-feira, mas devem levar algumas semanas. Segundo Itamaraty, também há um movimento sincronizado para que os representantes diplomáticos de Nicolás Maduro deixem também o Brasil. Os postos, no entanto, não serão fechados. O presidente Jair Bolsonaro e parte de sua equipe ministerial embarcam neste sábado para uma viagem de 4 dias a Miami, nos Estados Unidos. A agenda inclui encontros com políticos e empresários norte-americanos, assinatura de acordos e visita às instalações militares no Comando Sul, que é a unidade das Forças Armadas do país responsável pela cooperação de segurança e operações militares nos países da América Central e do Sul. Por enquanto, um encontro entre Bolsonaro e o presidente Donald Trump não está previsto. De acordo com o Palácio do Planalto, Bolsonaro e ao menos 6 ministros viajam na manhã deste sábado. Está prevista uma escala técnica em Boa Vista para abastecimento. Na ocasião, o presidente deve se reunir com autoridades do estado. A chegada a Miami está prevista para as 15h30 do mesmo dia, no horário local. Na primeira noite, em solo norte-americano, o presidente brasileiro participará de eventos privados. 6h50, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça suspende tornozeleiras eletrônicas de presos por falta de pagamento. A Folha de São Paulo. Sobem para 8 os casos de coronavírus. São Paulo tem primeiros registros de transmissão local. O estado de São Paulo. A ação da PM causou as mortes em Paraisópolis, aponta inquérito. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Fachin abre inquérito contra Renan Calheiros e Jader Barbalho. Valor Econômico. Se eu fizer besteira, dólar pode ir a R$5, diz Guedes. Moeda americana bateu 4,65. Estado de Minas Gerais. Delegado é preso, suspeito de matar mulher e enteada a tiros. Jornal do Comércio no Recife. Funcionários esfrega rosto em máscaras e inutiliza 10 mil na Coreia do Sul. Diário do Nordeste. Engenheiros e pedreiro do edifício Andréa devem ser julgados por homicídio, afirma Ministério Público. 0h, Porto Alegre. Ronaldinho tem audiência na Justiça Paraguaia nesta sexta-feira, diz advogado. As edições impressas locais que chegam à nossa redação, o Centenário Jornal do Comércio. Falta de insumos paralisa mais fábricas no PIN. A crítica. Coronavírus afeta a arrecadação no Amazonas. Diário do Amazonas. Casos de feminicídio no Amazonas crescem 200%. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra.